Salve, galera 100% Esporte. Eu sou o Vinícius Leal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o seu like. O assunto hoje aqui no 100% Esporte é direito esportivo, com o doutor Lucas Secati. Tudo bom, Lucas? Tudo bem, Vinícius? Uma boa tarde a todos aí também, bom dia, enfim. Agradecer ao convite, estamos aí para conversar um pouquinho. Então vamos nessa. O Lucas é a matéria de capa da edição 63 da revista 100% Esporte, 100%esporte.com.br, sabe muito de direito esportivo, tiveste experiência aí no estado, no Rio Grande do Sul, e agora tu tens aí o teu escritório muito voltado ao direito esportivo. E quando a gente fala em direito esportivo, nos vem à cabeça a segurança jurídica nos processos, nos trâmites, as questões de lei de incentivo. Tu trabalha com a lei de incentivo federal, que é uma ferramenta fantástica de fomento ao esporte. Tu atende empresas de fora, instituições de fora do Rio Grande do Sul também. Tem muita experiência nisso, né, Lucas? Vinícius, a gente trabalha já desde formado em 2002, são 18 anos já trabalhando como advogado, né? Já tive na administração pública, como você bem sabe, e a gente tem bastante conhecimento direto com todas essas circunstâncias. A gente atualmente tem trabalhado bastante com a questão do direito desportivo em si, junto a algumas associações esportivas, e cada associação esportiva, cada modalidade tem a sua peculiaridade, tem a sua autorregulamentação, que é uma das características do direito desportivo, e cada uma tem o seu tribunal lá de justiça desportiva, as suas regras, os seus mandamentos. Existe uma situação que é mais geral quando envolve o doping, né? Uhum. A legislação ela abraçou isso de uma maneira mais específica, mas você tem em todas as modalidades, você tem as discussões administrativas que estão dentro do direito desportivo, mas você tem uma justiça própria, você tem uma justiça específica que você tem que tratar dos assuntos da modalidade. Então, isso é um conhecimento muito técnico. A própria Constituição Federal, ela afirma que as organizações de regulamentação esportiva, das modalidades esportivas, elas têm autonomia. Então, o futebol de salão tem a sua autonomia, o futebol de campo tem a sua autonomia, o automobilismo tem a sua autonomia, e cada modalidade tem as suas regras. Onde a gente consegue fazer um link aí, por exemplo, nas competições de luta, um lutador não ser acusado de agressão por causa da competição, né? Porque a competição é isso. Né? Eu recentemente terminei um curso na FGV, né? E um dos temas foi justamente isso. A especificidade do esporte, a autorregulamentação, ela te permite fazer coisas que no mundo do direito normal isso não seria permitido. Todas as matérias do direito desportivo, das discussões, elas podem chegar ao judiciário, relacionadas à modalidade, né? Tem essa especificação na própria Constituição Federal, mas o direito desportivo ele é um direito autônomo, mas ele tem a participação e é linkado aos outros âmbitos do direito. Questões contratuais não é o direito desportivo. Questões contratuais é o direito comercial, direito empresarial, questões trabalhistas, o direito do trabalho. Você tem a Lei Pelé, que aí você tem o direito em toda a sua plenitude, em todas as suas áreas, administrativo, constitucional, empresarial, trabalhista, e civil. A Lei Pelé não tem impacto só no futebol, né, Lucas? A Lei Pelé é para o desporto nacional. O Sistema Desportivo Nacional ele está inserido dentro da Lei Pelé como garantia. Na verdade, a Lei Pelé regulamenta a Constituição Federal e atende todas as modalidades esportivas.
não é só o alto rendimento, é o educacional, de participação, o alto rendimento e o educacional. E o de formação. Né? Nessas quatro modalidades, vamos dizer assim, que seria espécies do desporto, a Lei Pelé tem atuação. Tanto que uma das maiores diferenciações que a Lei Pelé faz é com relação ao atleta profissional e o não profissional. Uhum. Que o requisito para ele ser profissional é ter um contrato formal de trabalho com a associação esportiva, com cláusulas específicas, com situações onde você tenha as rescisões, as multas, tudo isso bem especificado. Fora isso, aqueles profissionais, independente da modalidade, porque não faz menção a uma modalidade específica. Uhum. A gente vê isso mais no futebol, porque é o que é comumente feito e tem como o futebol hoje no Brasil ele é empresarial. Então, para ter as suas garantias, você acabou profissionalizando ele de uma maneira muito mais específica. Uhum. Mas isso vale para todas as outras modalidades. Porque o requisito para ser considerado um atleta profissional é esse. É o que está na Lei Pelé e determina, entre outras situações, ter um contrato de trabalho formal com a associação esportiva. Os não profissionais, eles podem receber incentivos e patrocínio, mas eles não têm toda essa repercussão jurídica que é de um atleta profissional. Uhum. Né? Uma das maiores influências que teve a Lei Pelé foi a questão do caso Bosman, que é a questão da transferência do jogador, né? Quando acabou aquela questão do passe, toda aquela possibilidade de você se transferir para qualquer clube, né? Desde que respeitado o contrato, pago as cláusulas contratuais, eventualmente multas. Hoje nós estamos vendo o caso de maior repercussão mundial aí, que é o caso do Messi, que existe a discussão dele querer sair do Barcelona sem ter com rescisão direta, sem ter que pagar nada, e o clube também ter as suas despesas. Então, são determinadas circunstâncias que quem vive o direito desportivo mais incisivamente tem algumas peculiaridades aí que são surreais para quem não conhece a matéria. Eu imagino. E o direito esportivo ele é muito vasto. Né? O teu escritório atende projetos com a Lei de Incentivo Federal, mas a gente conversando aqui nos bastidores, tu atende instituição que consegue importar equipamentos, materiais para a prática esportiva com a isenção fiscal. Como é que é essa questão aí, Lucas? Um dos principais pontos que a gente trabalha é com a estrutura administrativa e legal das associações. Não é simplesmente você juntar meia dúzia de amigos, fazer um estatuto qualquer, registrar e já sai uma associação. Sai, ok, é uma associação. Está lá, desde que respeitado o Código Civil, a associação tem a sua validade. Mas para que a associação tenha os benefícios que a lei confere e a Constituição confere, ela tem que estar dentro de vários requisitos. Nós temos aí a Lei 13.019, que é uma regulamentação para as parcerias públicos-privadas. Nós temos a própria Lei Pelé, quando ela fala nos requisitos que a associação precisa ter para ter o direito ao recurso público federal, né? As portarias dos órgãos públicos dizendo que a associação tem que ter determinado tempo, a associação no estatuto tem que constar, por exemplo, toda a parte eleitoral da associação, toda a parte de prestação de contas, a parte de divulgação de redes sociais, uma série de requisitos que, se você tiver com ela totalmente preenchida, né, você inclusive tem a possibilidade da imunidade tributária, onde a Constituição Federal garante para determinadas associações, desde que preenchidos os requisitos legais, a pleitear a imunidade tributária.
E a imunidade tributária, por ser constitucional, ela não depende do poder público. Ela depende única e exclusivamente da associação preencher os requisitos legais e administrativos. São essas orientações. Usar um caso, eu tenho uma OCIP em São Paulo que eu atendo e ela tem a imunidade tributária e ela pode fazer importação até $50 mil. Ela já tem isso liberado. E a imunidade, uma vez garantida, tu não vai pagar nenhum tipo de tributo, seja ele federal, estadual ou municipal. E aí nem entra em discussão, né? A gente teve alguns casos emblemáticos aqui no Rio Grande do Sul, geralmente os barcos a remo, acho que a vela também, a esgrima, tem várias modalidades que os equipamentos são importados. E eu me recordo que há anos atrás ficaram os barcos parados lá no depósito da alfândega por anos, por um imbróglio tributário. Parece que, felizmente, recentemente foi resolvido. Mas tu imagina, tu importar um equipamento caro desses, moderno, visando um ciclo olímpico e ficar 2 anos retido, né? Isso é muito complicado, porque acaba perdendo o próprio objeto do equipamento, né? Te garanto que ele já está obsoleto. Depreciou. Já depreciou, já existe tecnologia mais avançada, né? E tudo isso você consegue buscar fora sem ter que pagar a tributação. Para você ter uma ideia, a gente está atendendo um cliente que quer fazer uma importação de peças de automobilismo para uma competição no Brasil, onde 90% dos equipamentos são importados. E o custo chegou ao dobro do valor do produto. Imagina. Então, você tem lá uma peça, um equipamento que te custa $20 mil, né? Você vai pagar para trazer ele quase $40 mil. Imagina. Só de tributação. O cálculo não é bem esse, mas é só para que você tenha mais ou menos um parâmetro. E a associação, ela estando estruturada, legalmente e administrativamente, ela tem, desde que preenchidos os requisitos, uma série de ações que ela precisa fazer para poder ter essa validade, né? Ela pode trazer esse equipamento, desde que faça parte do objeto da associação. Isso é muito importante, né? Dificilmente você vai trazer uma peça de remo numa associação de automobilismo e vice-versa. Corrida maluca. Mais ou menos por aí, né? Mas dentro desse parâmetro que a gente tem, você consegue ter uma série de benefícios que a lei confere, Perfeito. que é uma garantia constitucional. Inclusive, tem vários julgados no Supremo Tribunal Federal, inclusive tem um de repercussão geral justamente sobre essa matéria, né? Para garantir que essas associações que estão dentro da legislação, dentro dos requisitos administrativos, dentro das ações que precisam ser feitas para esse tipo de enquadramento, ela tenha direito a essa imunidade. Ô Lucas, uma curiosidade aqui. Tu que atua bastante no automobilismo, e é uma questão também do direito esportivo, mas no automobilismo acho que é algo muito latente. Até esse ano aí tá se comemorando aniversário do Ayrton Senna, enfim, né? E a gente não tem como não lembrar daquela tragédia lá na Itália. E aquilo repercute até hoje na questão jurídica também, né? Quem foi punido, os culpados, etc. O direito esportivo ele também atua nessa questão da segurança, na prevenção, na questão da responsabilidade civil dos eventos. E muitas vezes isso é negligenciado. Estou pegando aqui o exemplo do automobilismo, mas vale para qualquer evento. E muitas vezes é negligenciado as questões de responsabilidade civil da segurança, daqui a pouco por não ter esse suporte jurídico. E muitas vezes também, já é outro assunto, mas na mesma pergunta, a questão contratual na relação de patrocinado e patrocinador. Muitas vezes também se negligencia nisso e lá na frente gera um transtorno aí para as partes envolvidas, né? A gente sempre fala que no direito tudo tem que ser muito claro,
tudo que fica dúvida gera discussão. Para você ter uma boa garantia de responsabilidade, você tem que preencher todos os requisitos que a legislação manda. A questão de eventos, não só os eventos esportivos, tem os requisitos que a própria lei, que é o caso da famosa lei da Boate Kiss, que é a questão de alvará. Então, algumas modalidades, por exemplo, no automobilismo, quando você vai fazer uma competição, você obrigatoriamente tem que ter toda uma questão de segurança para você realizar a competição, senão não faz. Se fizer, vai gerar responsabilidade. Dependendo das circunstâncias, a associação que está executando o campeonato pode perder essa concessão. Existe uma diferença muito grande, porque o que são as federações? As federações são aquelas que têm a regulamentação da modalidade, que podem executar o campeonato diretamente ou podem delegar a terceiros a sua execução. Por exemplo, o campeonato de Endurance Brasil, que é os protótipos, os carros importados, as Ferraris, Porsche, Mercedes, que vai ter agora no dia 10 no Velopark, é executada por uma associação gaúcha. A Stock Car é executada por uma empresa, que é a Vicar, mas todas elas têm a chancela da federação e da confederação. Todas as competições nacionais têm que ter a chancela da confederação. As competições estaduais têm que ter a chancela da federação, mas também é ligado à confederação porque é uma pirâmide. O direito desportivo te dá uma relação de pirâmide entre as modalidades. Então, você tem a confederação, as federações regionais, às vezes, que possuem algumas confederações. Nós temos modalidades esportivas com mais de uma confederação, né? E as federações que são aquelas que têm o reconhecimento da confederação maior. Né? A gente, às vezes, acaba trazendo algumas discussões porque, usando um exemplo, você joga com a bola Dal Ponte que tem um determinado peso, é uma modalidade. A mesma bola Dal Ponte com outro peso, com outras regras, daqui a pouco ela não está se enquadrando nessa modalidade. E aí teria uma outra federação competente. Então, a federação, ela é aquela que regulamenta a modalidade. Mas a execução da competição não necessariamente é feita por ela. E aí a responsabilidade pelos atos de execução do campeonato vão para essa associação que, se não cumprir, poderá ser responsabilizada civilmente, criminalmente, administrativamente, de acordo com a situação fática. Né? E tá aí um outro exemplo aí de demanda lá para o teu escritório, Lucas. Quantos casos a gente conhece aí de Federação Gaúcha de Pedrinha na Água e a Federação Sul-Rio Grandense de Pedrinha na Água? Você tem... É complicado, né? Mas Lucas? é que tá. A própria Lei Pelé, ela diz que as associações são livres para se associarem, né? É meio redundante, mas é mais ou menos isso. Sim, né? sim. Então, desde que seja uma modalidade esportiva diferente, né? Preenche os requisitos diferentes, porque você tem, por exemplo, você tem o automobilismo, você tem a Endurance, você tem o kart, você tem o kart elétrico, você tem... Não é exatamente a mesma modalidade. Porque é autorregulamentação. O direito desportivo que tem de interessante nisso é que um grupo de pessoas, um grupo de associações podem criar uma modalidade esportiva e criar uma federação. Criar uma federação e, consequentemente, uma confederação. E tem que ter validade jurídica em cima disso, por quê? Porque ela respeita o Código Civil. Ela respeita a Lei Pelé na sua formação.
Não vou nem entrar em discussões de ter mais de uma federação, porque é da mesma modalidade, porque o direito não reconhece. Mas às vezes se sobrepõe uma a outra e... Aí são questões mais políticas que a gente acaba não entrando. E técnicas também, né? Será que isso aí é bom para o esporte, né? Não sei. O que eu vou te dizer, né, Vinícius? Eu acho fica que o importante para o esporte é que seja fomentado. Se as federações de modalidades próximas estiverem fomentando o esporte, é o que interessa. Uhum. Eu acho que é esse o objetivo, né? Desde que respeitados os seus requisitos, ela tem que funcionar, ela tem que ser reconhecida, ela tem que ter a sua prática desenvolvida, né? Se a lei permite, o mercado vai... O mercado vai dizer. Vai definir para que lado que os né? atletas irão. A situação é piramidal. Uhum. Você não pode ter duas federações da mesma modalidade. Uhum. Mas uma modalidade pode ter mais de uma federação porque ela não é exatamente a mesma modalidade. Essa discussão aí vai longe. Das regras do esporte. Isso são as regras do esporte. Um exemplo que a gente faz, uma analogia, respeitando a cultura gaúcha, você tem o tiro de laço. É uma discussão, né? Que é o MTG. Sim. E você tem o tiro de laço, que é pela federação. Uhum. Os dois são válidos. Lógico, o MTG não se compara ao direito desportivo. Mas o MTG é uma lei estadual, é uma lei tradicional, que tem os seus requisitos. Uhum. O tiro de laço esporte tem uma lei federal que a reconhece, mas ela não é praticada da mesma forma que o tiro de laço cultural. Por quê? Questão de indumentária, questão de posicionamento. Uhum. E às vezes você pode parecer... a diferença é mínima, mas ela é um diferencial na formação da modalidade. Atende os requisitos legais. Atende os requisitos legais, você vai fazer essa permissão. Isso aí não é... Uhum. Não pode discutir uma série de aspectos, menos o que é a legalidade. Né? Menos o que é a legalidade. Uhum. Questões éticas, questões morais, questões de... Cara, não entra nessa discussão, porque aí você vai para um outro lado. É modalidade esportiva? É. Tem uma federação constituída? Tem. Tem uma confederação ligada? Tem. Tem uma federação internacional ligada? Tem. Ok. É verdade. Tenho certeza, Lucas, que demandas é o que não faltarão lá para o teu escritório e muito menos competência para te abraçar todas essas demandas. Então, muito boa sorte, já que é recente aí esse projeto. O escritório está com 3 meses, né, Lucas? 2 meses, mais Embora tu já atuasse na área esportiva há bastante tempo, mas agora especificamente, então, nessa nova jornada. Boa sorte para ti, para os teus colegas, para os teus pares. E tá aqui, galera, a edição 63 da revista 100% Esporte. Tem muito mais direito esportivo aqui e muito mais assuntos ligados ao esporte no 100%esporte.com.br. Valeu, galera. Até a próxima.